Beleza, galera, hoje é dia 29 de agosto de 2020 e recentemente eu terminei de ler este livro aqui, O Cristão e a Cultura, do autor Michael Scott Horton. Se você me acompanha nas minhas outras redes sociais, e se não acompanha, aqui está o convite, @oreformado_1517, você vai perceber que eu ando postando diversas frases deste livro aqui. O que eu estou fazendo nas minhas outras redes sociais? Conforme eu vou lendo os livros, eu vou retirando algumas frases que eu acho interessante e acabo postando lá, no Instagram, no Facebook, no Parler e no Twitter. Então, se você ainda não me acompanha, procure-me lá. E esse livro, ele é o penúltimo livro que foi sugerido a mim pelo meu presbitério para que eu fizesse o seminário. Seminário este que eu estou no segundo semestre do primeiro ano. Depois desse só tem mais um que eu já terminei de ler e logo vou fazer a resenha dele também, que é o Calvino de Aze. Mas vamos lá, esse livro, O Cristão e a Cultura, uma perspectiva cristã da cultura e de nosso lugar nela. Ele tenta responder, ele tenta analisar esse versículo aqui de João 17,15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É praticamente um manual de como nós devemos viver aqui, como nós devemos também interpretar isso aqui. Muita gente tenta as extremidades, ou fugir totalmente do mundo, ou pular de cabeça na piscina do mundo. E ele fala que não é bem assim, nós devemos saber como agir nesse mundo. Afinal, nós não somos daqui, mas estamos vivendo aqui e devemos ser sal e luz. Como de praxe, deixa eu falar aqui do índice, para que você saiba aí, às vezes você quer adquirir o livro, você vai saber mais ou menos do que ele trata. Ele começa com uma pequena introdução, onde ele tem o primeiro capítulo, Como ser um cristão secular. Segundo capítulo, Esfera de soberania, Como cuidar dos nossos próprios afazeres. Terceiro capítulo, Vã filosofia, uma desculpa para o anti-intelectualismo. Quarto capítulo, O cristianismo e as artes. Quinto capítulo, A arte na vida do cristão. Sexto capítulo, Cristianismo e a ciência moderna, não podemos ser amigos? Sétimo capítulo, Trabalhar para o final de semana. Oitavo capítulo, O mundo enlouquecido. E a conclusão, No mundo, mas não do mundo. Eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria de falar para que vocês fiquem aí por dentro. Na introdução, ele já fala que a pressão para justificar a arte, a ciência e a diversão em torno do seu valor espiritual ou sua utilidade evangelística acaba prejudicando tanto o dom da criação quanto o dom do evangelho. É uma frase muito interessante logo do começo do livro, que ele fala dessa questão de você tentar justificar, você que é cristão, justificar tudo que você vai fazer como se fosse para a obra, ou se fosse algo divino. Vou assistir um filme. Qual filme? Superman. Vou assistir o Superman. Mas o filme não é cristão, então não vou ver não. Vou ver só filme cristão, só filme dos apóstolos e tal. Ele vai falar um pouco a respeito de que essa questão é complicada. Você não deve fazer isso. Você acaba prejudicando tanto o dom da criação, que Deus fez, quanto o dom do evangelho, misturando uma coisa com a outra. No capítulo 1, Como ser um cristão secular, ele diz uma questão bem interessante, que ele fala que não há razão para ver este mundo como inerentemente mau. Ele vai dizer que o mundo está contaminado pelo pecado, sim, isso desde depois da queda, mas quando Deus terminou de fazer as suas obras, ele foi lá e disse, viu que era bom. Então, o mundo em si não é inerentemente mau, mas ele está contaminado, sim, com o pecado. Isso aí é uma doutrina muito católica romana, que na época da Idade Média principalmente, eles diziam que o mundo era totalmente do mal e nós devemos nos libertar disso. Por isso que muita gente ia para viver em mosteiros e tudo mais, para se afastar totalmente do mundanismo, por assim dizer. E ele vai dizer que não é bem assim. Depois ele fala que aqui tem a história do sapateiro e do Lutero, que eu achei muito interessante e vale a pena falar. Um sapateiro se converteu e chegou para ele e falou: Martinho Lutero, o que eu faço agora que eu me converti? E o Martinho Lutero disse para ele: agora você vai fazer o melhor sapato que você puder e vai vender pelo preço mais justo. Por quê? Naquela cultura, talvez seria entendível se Lutero falasse para ele assim: agora você larga tudo e vai para um convento ser padre. E aí Lutero dá um tapa na cara, no bom sentido, falando que você vai continuar tendo sua vida, mas vivendo conforme a vontade de Deus, fazendo o melhor que você pode e vendendo pelo preço justo. Muito interessante essa parte, bem legal. Na questão da arte,
Ele fala que há 2 princípios importantes em ação, que é a aceitação do mundo como ele é de fato, criado por Deus, sob o cuidado de Deus, mas quebrado e corrupto. E não é necessário santificar a arte e exigir que ela sirva aos interesses morais e religiosos da igreja. Aquela questão que eu falei, você querer santificar todas as coisas, não é bem assim. Aí ele diz que a visão reformada da reforma protestante libertou a arte das amarras, permitindo que ela fosse puramente secular para a glória de Deus. Você vê isso nas artes que eram feitas antes da reforma, que eram todas imagens de santo e tudo mais, todas santificadas, por assim dizer. A partir da reforma você tinha, por exemplo, quadros de paisagens belíssimas ou de situações cotidianas, uma pessoa andando na rua, um cesto de frutas e tudo mais, e isso feito da melhor maneira possível, também para a glória de Deus, afinal, Deus que criou essas coisas. No capítulo 2, a esfera de soberania, cuidar dos nossos próprios interesses, ele vai dizer que por vezes pensamos no Estado ou na igreja como sendo de maior importância, como quando um crente gasta tanto tempo no ativismo político ou nas atividades eclesiásticas que seus próprios filhos são negligenciados. Isso aqui é um alerta muito importante para que nós não pensemos que há algo mais importante no Estado ou na igreja do que a nossa própria família, mostrando que nós devemos cuidar dos nossos próprios afazeres também para a glória de Deus. Tem aquela escadinha de prioridade, né? Deus, família, igreja. E aí o que mais vier vem aí embaixo. Também é interessante nós termos isso na nossa cabeça. Dentro desse capítulo 2 ele fala uma coisa bem interessante, falando que creem que a cultura, por mais que esteja caída, ainda permanece um âmbito do interesse e ação de Deus. É bem interessante nós vermos sobre essa perspectiva. E que o não cristão ainda porta a imagem de Deus e pela graça comum é capaz de grandes feitos de bem cultural. Então não é só o crente que vai fazer coisa bonita, o descrente vai fazer também, afinal ele está alcançado pela graça comum. No capítulo 3, Vã Filosofia, uma desculpa para o anti-intelectualismo, e ele vai dizer que a advertência da Bíblia é contra confundir as coisas celestiais com as terrenas, e não contra as coisas terrenas em geral. Então é bem interessante nós não misturarmos uma coisa com a outra. A Bíblia traz essa diferenciação. Por isso que é importante nós fazermos uma interpretação correta do texto bíblico para que a gente não tire doutrinas que não estão lá. Ele fala que os reformadores e puritanos apreciavam tanto o conhecimento da literatura pagã quanto da bíblica, de modo que temos de reconhecer que o perigo está em confundir aquilo que deveria ser sempre distinto. Então, de novo, não confundir uma coisa com a outra. Depois, num subtítulo sobre apologética, ele fala que a fim de julgar as nossas ideias, temos que conhecer 2 coisas da melhor maneira que pudermos: as forças do mundo que formam os nossos pensamentos e as verdades bíblicas que corrigem os nossos pensamentos e revelam Deus e suas promessas de salvação para nós. Bem legal essa parte. Ele fala que existe muito que vale a pena conhecer sobre coisas seculares, que a Bíblia não ensina. Contudo, não há nada a respeito de Deus, a nosso respeito, a respeito de nosso relacionamento com Deus, que o mundo possa nos dizer com mais verdade ou maravilha do que o próprio Deus já revelou na sua palavra infalível. Depois, no 4º capítulo, o Cristianismo e as Artes, ele vai dizer que numa cultura de programas de entrevistas de TV, é muito mais fácil falar de nós mesmos, e assim os cânticos de louvor refletem esse foco autobiográfico centrado no homem, que é o perigo do antropocentrismo, colocar o homem no centro das coisas. Depois, num subtítulo sobre ficção cristã, ele fala que cristãos podem escrever contos de fada que nem mesmo deixem subentendido coisa alguma especificamente religiosa ou cristã, sem medo de violar a própria consciência. É importante para que nós não queiramos santificar tudo, como nós dissemos aí no começo. Depois, num subtítulo sobre secular e sagrado, ele fala que varrer o chão não é uma atividade de alguma forma religiosa ou cristã, mas glorifica a Deus. Assim mesmo, porque é o serviço e a vocação para com o próximo de alguém que leva em si a imagem de Deus. Bem bonito isso que ele falou. Depois nós entramos no capítulo 5º, a arte na vida do cristão, e ele vai falar um pouco como entender a arte e tal. Ele fala que a leitura de ficção não apenas diverte, como também nos ajuda a entrar em outro período e lugar e entender um mundo diferente, e não simplesmente tomar as nossas próprias opiniões como uma verdade admitida. Enquanto um livro de ficção obriga o leitor a diversos estágios de envolvimento, a TV em geral reduz quem assiste a um espectador passivo. Aqui ele faz uma crítica para com a televisão que a gente pode estender para as redes sociais hoje em dia também. Aqui uma dica bem interessante, ele fala que ler para crianças antes de dormir é bom para criar nelas a associação entre leitura e boas experiências, e provavelmente isso vai se resultar
em leitores quando elas forem adultas. Então, se você quiser fazer algo bom para o seu filho, leia com ele antes dele dormir. Depois nós entramos no capítulo 6, o cristianismo e a ciência moderna. Não podemos ser amigos? E ele diz aqui, intoxicado pelas possibilidades empíricas e racionais, o iluminismo tendia a eliminar a necessidade da revelação especial, que é a Bíblia, e em vez disso decidiu que a ciência era em si mesmo competente para chegar às respostas de todas as perguntas importantes. E agora, com o coronavírus, nós chegamos à conclusão óbvia que a ciência não tem resposta para todas as coisas. E aqui é bem interessante essa abordagem que ele vai dar aqui. Ele diz que hoje a ciência reivindicou para si a esfera religiosa, como se a ciência tivesse a resposta para todos os problemas e mazelas do mundo. Nós não podemos fazer ou cometer esse erro e achar que isso é verdadeiro. Capítulo 7. Trabalhar para o final de semana. Aqui ele faz umas observações bem interessantes. Não devemos fazer que as pessoas que trabalham diligentemente na sua vocação desenvolvam um sentimento de culpa, percebam aí, porque não conseguem estar presentes a todas as atividades relacionadas à igreja, ou por não se oferecerem para as tarefas ligadas à igreja. Então, muitas igrejas elas têm tantos eventos que a pessoa não consegue fazer todos os eventos, e aí as pessoas começam a julgar essa pessoa porque ela não está presente em todos os eventos, e às vezes a própria pessoa começa a se julgar também, fala, nossa, eu devia ser mais espiritual, mas agora eu tenho que trabalhar, o que eu faço? Trabalho, eu vou. Então fica aquela luta interna. Então nós não devemos errar dessa maneira. O homem é intrinsecamente religioso, ele diz. Toda a atividade humana foi feita para ser inerentemente religiosa, desde o plantio da semente na agricultura até a nomeação dos animais na zoologia. É um exemplo aqui de Adão. Com relação aos fins de semana, ele dá alguns alertas interessantes. Eles falam que as crianças não deveriam poder assistir a TV até que estejam completamente alfabetizadas, mais ou menos 8 anos. É o alerta que ele dá aqui para pais que tenham crianças pequenas. Evitem deixar as crianças consumindo essa porcaria que só traz coisa ruim para nós. Com frequência, as famílias se envolvem demais com as atividades da igreja, cada um no seu respectivo grupo, que sobra pouco tempo para a família estar junta. Mais um alerta para que nós não deixemos a igreja, as atividades da igreja, em cima da família, que isso vai resultar em diversos problemas. E afetando a família, afeta a igreja, óbvio. Capítulo 8. O mundo enlouquecido. Nós nos envolvemos com o trivial e ficamos entediados com o que é verdadeiramente significativo e transformador da história. O dever cristão exige que nós recobremos o interesse pelas questões mais profundas que outrora regeram os corações e as mentes de nossos antepassados. Depois ele fala que nossos irmãos estrangeiros muitas vezes ficam ofendidos ao entrar na nossa casa e nos encontrar para conversar numa sala em que os móveis são organizados em torno do aparelho de TV. Uma coisa que é simbólica. Antigamente, o centro da casa era a mesa de refeição, era o local onde as pessoas sentavam, conversavam, trocavam ideia. Hoje em dia tudo está na frente da televisão, então é um complicado. E hoje está um pouco mais complicado porque as pessoas levam para a mesa o celular. E aí, o mesmo efeito que tinha com a televisão agora tem com o celular. Devemos ficar alerta quanto a isso. Depois nós entramos na conclusão, onde ele diz no mundo, mas não do mundo. Ele diz que há 2 perigos que devemos evitar, que é o separatismo e o secularismo. Aqui na questão separatismo, né, de você querer viver fora do mundo, viver isolado numa bolha, e o secularismo, você querer entrar de cabeça no mundão. Devemos ficar alerta quanto a esses 2 perigos. Ele diz que a redenção ocorre na Terra, no tempo e no espaço históricos, diferente de outras religiões que compartilham um dualismo entre o que é espiritual e o que é mal. Então não existe esse dualismo dentro do cristianismo. Ele diz que é tremendamente libertador para quem achava que tudo o que fizermos no trabalho, prazer, nos nossos próprios interesses artísticos e criativos ou acadêmicos tinha que ser um cunho evangelístico ou eclesiástico para justificar o nosso tempo e o nosso investimento nesses afazeres. Realmente, isso é muito libertador. Tomara que isso atinja o seu coração aí e você pense mais a respeito disso. E eu também, óbvio. Depois já no finalzinho ele fala que seja qual for a nossa vocação, espera-se de cada um de nós que busquemos a excelência no âmbito da criação, junto com os incrédulos, e este chamado secular é tão nobre como o chamado sagrado ao ministério da palavra e dos sacramentos. Toda a vida não é sagrada, mas aquilo que é simplesmente comum, ou seja, secular, tem o seu valor e a sua honra por ser parte da criação de Deus. Ele é senhor tanto do secular como do sagrado. E aqui, já bem terminando mesmo, ele fala da revelação natural e especial. Ele fala que a virtude externa, puramente civil, explica como os incrédulos podem edificar civilizações razoavelmente justas, com grandes tradições artísticas, literárias, científicas e legais.
essa questão da graça comum. E lá no finalzinho, reconstruindo os fundamentos, ele fala que a nossa teologia, ou seja, a nossa compreensão dos ensinos básicos da Escritura, forma os óculos pelo qual vemos o mundo. Sem eles, a visão é embaçada, distorcida e fragmentada. E para terminar, antes de recuperar a cultura, temos de recuperar a pureza da doutrina e da vida que sempre teve influência transformadora no mundo. E assim termina o livro. Muito bom livro, muito interessante, eu te aconselho. Se você tiver oportunidade e esse privilégio, adquira esse livro, que ele vai fazer com que nós tenhamos aqui uma visão muito diferente da questão da criação, da graça comum, da graça especial, da soberania de Deus em todas as coisas e tudo mais. Muito legal, eu aconselho. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva aí por gentileza e me acompanhe lá nas outras redes sociais para você acompanhar as partes dos livros que eu estou lendo, beleza? Um forte abraço e até a próxima.